Olá, boa noite, bom dia e boa tarde, vai depender do horário que você estiver chegando aqui no nosso canal, mas nesse momento estamos à noite, e aqui você vai ver que estou fazendo a gravação e esse encontro de conhecimentos no período da noite. Hoje é uma segunda-feira, dia 27 de novembro, e hoje eu quis trazer porque a gente está entrando na lua cheia, né? E quase terminando o ano. Então, a gente está no processo assim, né, bem evolutivo e as coisas caminhando para mais um ano, que é o 2024. Mas então, o nosso encontro hoje, a nossa temática, ainda vai ser sobre Alice no País das Maravilhas. Ela é perfeita para a gente. História é uma história muito antiga, mas e apesar dela foi recontada com outros personagens em filmes, ela tem um potencial muito grande para a gente começar a fazer algumas avaliações, começar a fazer percepções, compreender algumas coisas, né? E em várias instâncias. O início de Alice, a live anterior, né, a nossa conversa anterior, eu falava sobre a questão das imagens, e o quanto elas são bloqueadoras, o quanto pode ser alienantes, porque a gente está fazendo um trabalho, um processo com a mente, e está trabalhando a questão do quantitativo de imagens, né? E eu até coloquei, Alice, num certo momento, ela diz assim, poxa, os livros não têm imagens, eu adoraria ter livros com figuras. Naquele período, os livros não tinham, pelo menos dentro da história. E aí ela entra no campo de imagens. E aí eu até coloquei, e hoje, será que ela perguntaria isso? Ou será que ela perguntaria, nossa, quantas imagens, o que eu faço com essas imagens todas? Qual eu escolho, né? Então eu falei um pouco sobre a questão de escolhas. E hoje a gente retoma um pouco a questão da Alice, mas eu queria retomar a partir do trecho inicial do filme. É um filme infantil mesmo, ele é bem gostosinho de assistir. A gente tem na primeira cena a Alice nesse processo de fazer uma escuta sobre uma história que estava no livro, só que não tinha ilustrações no livro. E aí ela coloca essa questão, né? Seria tão bom que o mundo, que os livros fossem ilustrados, né? Fosse mais ilustrações do que conteúdo de texto. E a partir dali, ela vivencia é como se ela entrasse numa outra realidade, né? A partir dali, ela entra num campo assim bem imaginário, onde ela começa a ver um, um coelho correndo e o coelho dizendo: "Estou com pressa, estou com pressa, estou com pressa". E é quando ela vai atrás desse coelho, né? Porque chamou a atenção, porque ela até num determinado momento ela diz assim: é, o mundo podia ser diferente. Eu queria ver o mundo, eu imagino o mundo de uma forma diferente. Eu imagino, ela tem um gatinho e diz, eu imagino eu podendo conversar com meu gato, porque o gato não faz só miau, mas fala comigo, eu podendo conversar com as flores, um mundo bem mágico. Então, ela tem uma ideia e uma percepção de que o mundo poderia ser diferente do que ela vivia. E aí ela entra nesse campo, né? Ela é jogada nesse campo. Eu até peguei algumas imagens que eu achei que era legal, pelo menos para a gente refletir. Deixa eu pegar aqui, que é dar mais. Vamos lá. E aí dá mais uma ideia. Então, essa é uma imagem que parece bem estranha, mas se vocês observarem, a Alice está caindo no túnel, né? Túnel adentro. Então, eu peguei a parte assim, tá o grande túnel, e a gente pode até imaginar esse túnel como poderia ser um portal, né? Ela está entrando numa outra realidade, mas também a gente pode estar falando sobre
uma, uma forma de ver o mundo diferente, né? E aí ela entra nesse universo que é um universo que pode ser imaginário ou não, né? E a nossa mente, ela é muito poderosa. E ela vai caindo, caindo dentro desse túnel, mas ela é tão, tem uma percepção tão interessante de tudo isso que ela não tem medo. Ela começa a desfrutar daquele cair, né? E ela até coloca assim, será que eu estou entrando, estou indo para o outro lado do mundo, né? E que tudo lá é de cabeça para baixo. Então ela começa a fazer algumas reflexões. E realmente na história a gente começa a vê-la caindo e as coisas estão realmente de cabeça para baixo. Até que ela chega numa espécie de uma sala e ali começa um pouco a trajetória da história. Então, aqui a gente tem o imaginário, estão falando de algo que pode ser um sonho, pode ser um imaginário, pode ser uma realidade paralela. Então, assim, é sobre percepção, sobre formas de ver as coisas, né? Então, e essas formas de ver o mundo, elas se referem a cada um de nós. Cada um de nós, cada pessoa, cada ser humano é como se fosse um universo, é um mundo. Cada ser humano tem um mundo dentro de si. E esse mundo, ele é criado a partir das nossas percepções do mundo, a partir das nossas vivências, né? Daquilo que a gente viveu desde que a gente foi, que a gente passou no túnel também, que é o ventre da mãe, né? E a gente chega no outro espaço. Então, o que acontece com a Alice? Né? Ela passa por esse túnel e esse túnel leva ela para uma nova realidade. Então, essa vida intrauterina também nos leva para uma nova realidade. É a nossa chegada aqui, né? E a partir daqui, a gente começa a ter novas percepções, sempre balanceada por aquele espaço, aquele campo onde a gente está, né? Familiar, começa com a voz da mãe, com a voz do pai, antes de chegar, né? Da chegada, mas quando a gente chega, antigamente os olhinhos das crianças demoravam a abrir, mas hoje a criança já vê assim, querendo olhar tudo, né? Ela já tem uma outra, já chega pronta para o mundo. E quando era pequena, foi aquela criancinha, era um período das crianças demorava um pouquinho para abrir os olhos. E, nossa, tudo é muito claro aqui. Mas hoje não, hoje a gente vai encontrar as crianças já nascendo assim, com a cabecinha dura e dizendo, oi, é aqui que eu vou ficar, né? Então ela já vem pronta para essa história. Então, até nisso, a gente vai ter uma percepção da nossa evolução. E aí a gente vai entender que cada um de nós somos universos, né? Nós temos um mundo dentro da cabeça da gente e a nossa realidade, forma de ver o mundo, se refere a essa percepção que a gente teve do mundo, desde o primeiro momento que a gente chegou nesse espaço-tempo, nesse planeta Terra. Então, isso vai fazer com que a gente tenha uma percepção de mundo. E essa percepção de mundo, ela vai sendo trabalhada também a partir das coisas que nos são oferecidas, né? O mundo vai dando a gente possibilidades, né? Múltiplas possibilidades de formato de coisas, cores, formas, tudo muito matérias, né? Então a gente vai conseguindo, começa engateando, começa tocando, usando os nossos sentidos do toque, do escutar, começa a assimilar as vozes, né? Do sentir os cheiros e a gente saber, né? Com aquele cheiro o que agrada a gente, o que não agrada a gente. E isso a gente vai se formando e vai constituindo o nosso próprio universo. Quando a gente vê alguma coisa que está fora daquele contexto do nosso universo, a gente estranha, a gente tem um estranhamento.
porque a gente até não consegue definir ou entender o que é aquilo. E aí a gente fica nesse conflito, já é um conflito, né? A gente já começa a entrar no mundo dos conflitos. Eu vou pegar uma outra imagem de Alice, do filme, e aí a gente vai conversando, que é quando ela chega, ela cai, né? Ela entra por esse espaço, e nesse espaço ela vai encontrar, é, ela percebe que aquele coelho também passou por aquele espaço e o coelho entra numa porta, né? E aqui eu trago a ideia da porta do infantil, porque essa porta conversa com a Alice. Dentro dessa história, ela tem uma conversa com a própria porta, porque ela é grande e a porta muito minúscula. Quando ela tenta passar, a porta diz para ela: não tem como você passar, porque você não é muito grande para passar na porta. E aí ela coloca: então é impossível eu passar por essa porta, né? E aí a gente traz o que é possível e o que não é possível. E a porta diz para ela: não existe o impossível, tudo é possível. Então já traz essa questão de que, se somos seres, e aí eu puxo hoje como uma grande descoberta que somos seres eletromagnéticos, que temos um poder mental, e até o próprio Cristo já colocou para a gente, né, lá atrás, que nós somos deuses, né? Então, quando a porta diz, sim, eu não estou dizendo que é impossível, existe alguma possibilidade, sim. E aí oferece a ela e mostra a ela que precisa, ela pode, quais são as possibilidades, né? Possibilidades como encontrar a chave para poder abrir a porta, e também uma questão de mudança de tamanho, mudança de percepção. E aí ele sugere que ela apresenta a ela uma garrafinha, contando a história de Alice, e contextualizando, né? E aí mostra a ela uma garrafinha, eu também peguei essa cena aqui. Não quis trazer o trecho do filme, gente, porque como a gente está trabalhando via YouTube e tudo mais, eu não quis, mesmo sendo puxado pelo YouTube, eu achei que era mais interessante a gente ah, não usar. Deixa eu ver aqui qual foi a ceninha que eu trouxe aqui. Não, não seria bem essa. Deixa eu interromper. Mas vou deixar essa imagem. Bom, o que é que eu quero trazer? Ele coloca que ela é grande para passar na porta. E mostra a ela que existe um potinho onde está escrito beba-me, né? O drink me. Que ela tomando aquilo, ela vai reduzir o tamanho e vai conseguir passar na porta. E ela faz isso. Ela toma aquele potinho, aquela água, e ela reduz de tamanho. E fica no tamanho suficiente para passar na porta. Só que quando ela chega naquele tamanho, a porta diz: faltou uma coisa que eu esqueci de lhe dizer. E ela disse o quê? A chave. E a chave estava na mesa e ela estava pequenininha, não tinha mais como chegar na mesa. Então, assim, olha os desafios das nossas vidas, né? Os desafios que são desafios de passar portas, quais são as possibilidades, e essas portas nos levam para possibilidades múltiplas, né? E somos desafiados a encontrar a chave, né? E aí eu até perguntei, o tema foi: Alice, qual é a chave? Né? E, e ali estava a chave em cima, ela pequenininha, e, e veio novamente a pergunta: como pegar a chave? Como é que vai ser agora? Porque agora ela tem mais um desafio. Só que, como a mente cria, né? E a gente começa a entender que a gente tem um poder na mente de criar e até de materializar o que a gente quiser. A gente tem materializado. Tudo que a gente tem no mundo foi criado por nós. Então,
ele mostra a ela um potinho de bolacha, biscoito, que tinha coma-me. E ela comeu o biscoitinho, que deu novamente a ela esse tamanho imenso para ela poder pegar a chave, voltar a pegar a chave. Deixa eu interromper, para que vocês possam me ver. E aí a gente tem dois momentos onde ela reduz de tamanho e ela cresce novamente. E aí, mais uma vez, está ela lá em cima, grande, e sem possibilidade. Agora está com a chave na mão, mas não está mais pequenininha para poder, porque ela já tinha tomado o líquido todo, então ela não tinha mais como reduzir. E esses são desafios, os nossos desafios, que são desafios criados pelas nossas mentes, né? A partir daquele universo que a gente tem e que a gente conhece, tudo que está fora daquilo e fora da órbita que a gente está acostumado a viver, para a gente é desafiador. Tudo que a gente não reconhece, a gente vê como desafiador, né? E isso pode nos dar a sensação de conflitos com nós mesmos, né? Ou com o outro e com o mundo, porque o meu universo tem características, o universo do outro tem outras características, né? E, por exemplo, o meu universo vai entender que eu não tenho como passar por aquela porta, mas o universo do outro pode estar no outro estágio que ele vai dizer, sim, você pode passar por aquela porta. Você tem toda a possibilidade de passar. De repente, basta você dizer, abra-te, né? E ela abrir. E como não? De repente, ela pode estar até aberta e ninguém percebeu até então. Então, tem todas essas coisas que estão ali embutidas naquelas imagens, naquela história, né? Mas que elas têm muito a ver com muito do que a gente vive hoje, né? Muito do que a gente vive está relacionado a nossas escolhas, aquilo que a gente tem escolhido a partir do nosso universo, né? Aquilo que a gente entende como real, e a partir daquilo a gente começa a entender que as coisas só podem acontecer daquela forma. Quando se começou a falar sobre lei da atração, né? E a gente conseguiu ver muitas pessoas dizerem, não, eu aprendi tudo, mas não consigo criar, né? Mas não tem como. Como essa lei? Todo mundo tem eu vou enriquecer em 2 tempos. Como, né? Eu vou conseguir abrir uma porta? Como? Eu vou passar por uma parede? Como? Então, por quê? Porque a gente tem essas restrições mentais, né? E a gente começa a achar que as coisas estão daquele jeito. E para completar, né, a gente vai entender, não é só nós que temos os nossos universos, mas a gente vai encontrar universos artificiais que também estão nos ditando e dizendo coisas, como, por exemplo, hoje a gente tem não só as redes sociais, mas as mídias em si, que passam informações, divulgam, e eu volto para essa questão do que a gente está vendo, do que a gente está se nutrindo, né? Quando a gente acha que não, isso não interfere na minha vida, mas como eu falei da outra vez, eu repito, a gente compreende, a gente acha que a gente é uma consciência, só existe como consciência, como nos foi dito, né? A gente tem uma consciência que está aqui, a Sandra que está aqui falando, pensando, relacionando coisas puxando uma conversa a partir das coisas que compõem o meu repertório de mundo, né? E de entendimento e de conhecimento. Mas a gente é muito mais do que isso. Dentro da gente, o verdadeiro eu, né? Porque aqui a gente tem é como se existissem vários eus dentro da gente, né? Esse que está falando é o eu de que ele compreende uma realidade, né? Compreende as coisas que estão
na proximidade, esse é o que está experimentando, né? Está vindo para o mundo para experienciar, apreciar, né? E aprender a apreciar. E a grande questão é que a gente desaprendeu a apreciar. E existe um outro eu interior, né, que está lá dentro, que é o verdadeiro eu, que ele sabe da potencialidade, ele sabe das possibilidades, ele é possível, de tudo aquilo que o engrandece, porque ele é a essência que está ligada ao divino, né? Só que nós fomos bloqueados, o mundo nos bloqueou, mas a gente jogar, o mundo nos bloqueou, a gente está jogando, terceirizando, né? Alguém fez isso com a gente. É importante também que a gente tenha consciência de que foram escolhas. Ok, cada um foi jogado em realidades diferenciadas, né? Tem pessoas que estão com a realidade X, outra com a realidade Y, tem pessoa, cada um está em campos diferentes, nos seus quadrados, nos seus mundos, vivenciando coisas diferentes, né? E mesmo quando a gente está vivenciando coisas diferentes, eu tenho refletido muito sobre a questão que é uma coisa que a gente já sabe, que é o que eu escolho, o que eu estou escolhendo para a minha realidade, sabendo que eu tenho possibilidades de mudar minha realidade a partir de novas escolhas. E se eu tenho consciência de que eu posso fazer novas escolhas, eu vou ter consciência de que eu posso abrir portas, né? Que eu posso entrar em outros campos e outras possibilidades. Eu até uso muito o desenho uma figurinha que é uma porta, né? Ela tem, eu sempre tenho ela assim perto, porque traz muita reflexão. E aí eu trago tipo a menininha Alice, né? E, e, e a Alice encontra a porta fechada, como a gente viu na história. Em algum momento ela fica imensa, vamos dizer que ela está aqui imensa e não passa na porta. Mas em algum momento ela pode ficar bem pequenininha, que vai dar para ela passar na porta, né? E isso se refere ao quê? A escolhas. A escolhas de quê? Quando é que a porta fica maior e eu me sinto desafiada? Ou, ou em conflito, né? Porque eu posso achar que meu mundo, eu não consigo sair desse mundo. Vamos dizer que essa porta é como se, vamos falar de um portal, e aqui desse lado existe um mundo que é o mundo que eu acredito. E do lado de cá é um mundo de novas possibilidades. E o que faz com que eu não consiga passar para esse mundo de novas possibilidades, né? Isso posso dizer para vocês o que faz. Nossas crenças limitantes, né? Aquilo que a gente incorporou e que nos disseram que não era possível, e aí a gente cravou isso dentro da gente, né? De que não é possível. Eu falo até coisas muito simples. Uma pessoa que nasceu numa região, vamos dizer, desprovida de muitos recursos, e que ela não consegue se ver fora dali. De repente, ela não consegue se ver estudando na Harvard, né? Mas a gente vai encontrar jovens que saíram de campos de áreas de muita dificuldade, né? Onde as famílias têm muita dificuldade financeira, de recursos e tudo mais, e até para o estudo, e elas conseguem ultrapassar essa barreira e chegar inclusive crescer, né? Tem muitas histórias dessas, né? Existem pessoas que... E eu já vi duas ou três histórias que elas se assemelham da seguinte maneira. Essa pessoa, quando ela ultrapassa a porta, né? Porque a porta é o quê? É a barreira da mente. Quando essa pessoa ela decide, não, eu vou ultrapassar a porta, eu sei que eu posso. E ela vai começar a visualizar isso na mente dela, para que ela consiga fazer isso,
ela começa a visualizar, se ver ultrapassando essa porta, né? Ela vai começar a se ver, já abri a porta aqui, ela vai começar a se ver passando, isso mentalmente, né? Ela, cada dia, ela começa a nutrir na mente dela essa possibilidade de que eu posso ultrapassar essa porta, né? Então, de repente, ela está numa área de morro, né? Numa área como eu disse a vocês, de recursos mais escassos, e ela sabe que do outro lado da porta estão aqueles prédios maravilhosos, pessoas morando bem, né? E tem pessoas bonitas e bem vestidas. Ela está do lado de cá, que ela não tem nada disso. Mas ela pode visualizar, a mente dela, tudo é permitido na sua mente, né? Se você desbloqueia a mente e começa a criar a sua realidade a partir da mente, você já se vê passando, ultrapassando isso aqui, né? Você já consegue ultrapassar. E quando você e aí você faz o que eu vou chamar de uma ultrapassagem, como a Alice fez, mentalmente. Ela se vê naquela história e ela percorre aquele mundo todo, experienciando, apreciando, tudo no mental. Na história de Alice é como se ela tivesse adormecido e essa história toda que percorre o filme inteiro é o mental. Ou seja, nós temos a capacidade de, a partir da nossa mente, visualizar aquilo que a gente quer. Tá bom. Você que está do outro lado vai dizer, muito fácil falar. Eu te compreendo. Eu já estive nesse lugar também, né? De que a gente... Mas é a nossa mente que quer, que ela quer nos manter do lado de cada porta, né? Então a nossa mente vai dizer, que balela, que conversa. A gente é a nossa mente, né? E é sobre isso, é sobre começar a entender que a gente tem que vencer a barreira da nossa percepção, né? Daquilo que a gente entende como verdade e começar apreciando. Como é que eu começo, né? Não, isso vai começar como? Tem alguns autores que eles falam sobre a questão de estar no presente, né? A primeira questão é estar no presente, sair da linha do passado e sair e não ficar vivendo a linha do futuro, porque há uma diferença aqui nessa personagem que ela não entra na linha do futuro de sonhar no sentido assim. A linha do futuro você visualiza, mas muitas vezes os seus conflitos vão junto e vão dizer: eu queria isso, mas eu sei que é difícil. Eu queria tanto estar naquele canto, mas sei que eu não tenho como. Então, assim, aqui a gente tem uma linha de futuro completamente distorcida. E a linha do passado, tem pessoas que vivem lá na linha do passado, porque parece que é mais fácil estar na linha do passado, como é que eu vou dizer, presa àquela linha, para não ter nem que estar aqui no centro da vida, né? Ser a pessoa que vai começar a criar suas possibilidades. E a linha do passado é aquilo que também foi dito. Isso é assim, isso é assado, você não pode isso. Isso também é a linha do passado. Então, para fazer ultrapassagens de portas, como a Alice fez, e como a gente pode fazer primeiro no campo mental, de imaginar, mas imaginar vivenciando e entendendo que existem novas realidades. Tem uma ilustração que eu vou trazer aqui, que ela é muito conhecida. Deixa eu pegar ela. Aqui, deixa eu pegar essa ilustração. Que é de um artista famoso, que é o René Magritte. E o René Magritte, ele fez essa arte, é um artista, desenhou a representação de um cachimbo.
E a legenda que tem aqui escrito é: isso não é um cachimbo. Olha só, né? E aí, o que, que a gente está vendo? A nossa mente está dizendo que é um cachimbo. Ele está dizendo que não, porque ele é um artista. Ele sabe o que ele criou, né? Então, a gente enxerga como se fosse um cachimbo, por quê? Porque a nossa mente, ela tem algumas representações gráficas de imagens, né, que estão lá na nossa mente de forma sensorial, porque a gente reconhece ela como reconhece uma maçã. A gente vê uma maçã, vai dizer isso é uma maçã. Só porque a gente, e até pode não estar vendo a maçã e alguém dizer, pense na maçã, você já reconhece. A mente já vai lá nos arquivos e traz. A mesma coisa aqui. E aí, quando o René Magritte coloca isso não é um cachimbo, ele vem trazer para a gente, é a percepção dele. Ele não fez isso como sendo um cachimbo. Para ele é uma representação de outra coisa. Existe uma outra arte dele que ele pegou, botou uma pessoazinha dentro a, vamos dizer, desse espaço que ele criou, que se assemelha a um cachimbo, e dentro ele colocou uma outra arte, onde tem uma pessoa ali dentro. É um espaço onde a pessoa fica ali dentro. E a nossa mente não vai reconhecer isso, porque ela está presa a uma relação de uma representação imagética. Mas olha as possibilidades. Aí o Magritte traz para a gente esse despertar de possibilidades. Aquilo que você vê pode não ser aquilo. Por que tem que ser aquilo? Então, ele, como artista, ele traz essa reflexão. Por que algo que eu fiz que lembra um cachimbo, obrigatoriamente tem que ser um cachimbo? Não é um cachimbo. Né? Eu fiz isso pensando em outra coisa. A minha mente projetou outra coisa, e não um cachimbo. Então, assim, é sobre isso, né? É sobre como a gente não se fixar, né? Começar a entender que o processo da nossa mente, ele tem o que a gente vai chamar, e eu sempre falo sobre isso, né? Que é o córtex frontal, que é onde recebe a gama de informação, né? E ela vem e, vamos dizer, ela transforma a imagem e a nossa retina dos olhos capta aquilo como uma imagem, né? Que é uma coisa maravilhosa do nosso, né, quem nos criou. E a mesma coisa, a gente tem um neocórtex, que é toda uma área não explorada da nossa mente, e que vem sendo trabalhada exatamente para que a gente possa criar novas conexões, né? Que a gente possa olhar algo e simplesmente não fechar o campo e dizer. Vou dar um exemplo bem básico, né? Muitas vezes a gente vai estar vendo uma cena de certa violência, porque a gente entende como violência, uma cena onde um casal está discutindo. E aí é aquilo que eu já falei algumas outras vezes. A nossa mente já vai fazer toda uma história, uma representação do que significa aquilo dentro do parâmetro que ela conhece. Mas, de repente, aquela cena pode ser uma simulação no shopping, que não é uma cena verdadeira. Mas a gente tem uma gravação na mente, porque vimos muitas vezes, não só algumas pessoas do seu próprio lar, mas muitas vezes a gente está assistindo filmes e novelas e outras coisas que vai dizendo para a gente, isso é assim, isso é assim, isso é assim. E isso representa uma violência. Isso, não estou dizendo que não existe violência, assim, a gente sabe que tem. E a violência, ela também é gerada, né? Exatamente por isso, porque vai existir um conflito e a gente perde muitas vezes a percepção de como resolver aquele conflito, porque já não foi dito que do conflito vamos embora para a violência.
E aí a gente tem que começar a pensar, porque talvez o que, quando a Alice fala, eu vou puxar a Alice agora, quando a Alice fala, eu queria ver um mundo diferente, eu queria ver uma interação maior com a natureza, uma interação maior com os animais. E muitas vezes a gente vê muitas violências relacionadas aos animais, muitas violências relacionadas à natureza, a gente está cansado de ver. E o que passa nessas mentes para terem comportamentos tão destruidores, né? E aí eu vou usar uma palavra que me veio assim, caiu agora, assim, implantes. E não vou falar coisa, nem vou citar relacionada ao quê? Implantes de quê? Das informações que nos foram colocadas na mente. Eu vou até para a questão materialista, não vou nem puxar para campos extras, né? Mas, assim, os implantes são coisas fixadas, que parece que ela solidifica, né? E a gente começa a criar medos, insegurança, raivas, porque a gente está falando, se a gente for falar de frequência, e eu volto para frequência, frequências vibracionais, a gente está falando de escalas de sentimentos e emoções, né? E essas escalas, elas podem subir para alegria, a contentamento e outras coisas, e ela pode descer para o campo do medo, da vergonha, da insegurança, né, da raiva. E o processo da raiva, eu tenho percebido na nossa sociedade, quase a gente não vê momentos de alegria, eu tenho visto mais momentos de conflitos, né? Eu sei que a gente passou por um momento bem complicado, que foi a questão, né, onde todos nós tivemos que nos recolher, mas aquilo veio de uma forma como? Alguém nos disse, né? E de repente as nossas mentes ficaram tão tensas que a gente gerou, já que somos seres eletromagnéticos, a gente criou realidades. Se a gente entender que nós somos seres que têm uma potência energética, né? E aí, quando a gente pensa fortemente sobre alguma coisa, a gente traz para nossas realidades, a gente começa a materializar. Então, os pensamentos negativos também materializam, os pensamentos positivos também. E aí a gente precisa pensar por que não estamos trabalhando mais, captando mais as energias positivas, né? O que está fazendo com que a gente esteja mais em campos, né, de baixa do que de subida. E é importante, hoje eu estou um pouco mais, mesmo trazendo a Alice, né? Espero que essas reflexões sirvam para vocês, que vai estar assistindo aqui também, e começar a pensar sobre isso, né? Porque eu quero falar, o que eu quero trazer no final das contas, tudo que eu estou falando aqui, é a questão da consciência. E a consciência não é só a consciência de que eu tenho consciência do que eu estou falando, né? E eu tenho consciência de que eu posso tocar alguma coisa, tenho consciência, né, que eu posso sentir cheiro de alguma coisa, não é essa consciência, mas uma consciência muito maior, muito mais ampla, que é uma consciência que se conecta ao divino, né? Essa consciência de que eu posso mais, que eu posso criar mudanças, que eu posso me reconectar verdadeiramente com quem eu sou. E na hora que eu sei que existe em mim algo que é um campo vibracional, assim como existem os campos vibracionais criados, né, eletronicamente, nós também somos essa potência. Nós temos fios que se conectam, que saem da gente e vão se conectando a esferas, né, ao próprio planeta Terra. São estudos, gente. Tudo que eu estou falando aqui tem a ver e relacionado com outros estudos. Então, é muito importante que a gente comece a ter esse pensamento
Quando eu quero falar sobre conflitos, e hoje eu trago a questão dos conflitos internos, né? Que geram conflitos externos. Porque se estamos em conflito com nós mesmos, nós começamos a reverberar esse conflito para o mundo. E no que a gente reverbera isso, a gente vai criando mais campos de conflito e eles terminam se tornando realidade. E aí a gente volta para o comecinho, que é quem sou eu? O que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Que escolhas eu estou fazendo? E também eu posso achar, né, que eu começo a história dizendo, Alice, qual é a chave? A chave está dentro de cada um de nós. A chave está em a gente se reconectar, de fato, com quem a gente é. E essa reconexão tem a ver com quietude, tem a ver com conhecimento. A gente abre o campo para estudar, para poder entender que existem possibilidades outras, né? De mudança. Eu estou aqui com um livro hoje, é um livro chamado Universo Autoconsciente. Fica aqui uma dica de leitura aí para vocês. Como a consciência cria o mundo material. Então, aí fica aí para vocês também começarem a fazer leituras. Por que é importante? A gente sempre frisa na escola do conhecimento, e o conhecimento pode mudar tudo isso que a gente vê frequenciado, né? Tudo isso que a gente está vendo hoje como realidade. Essa realidade é fruto dos nossos pensamentos. E aí a gente vai dizer, mas eu não criei a guerra. Mas quais são os conflitos internos que eu estou tendo hoje? Quais são os conflitos que reverberei durante todos esses anos? E isso vai para uma coisa que a gente chama noosfera, hoje é chamada de noosfera, que são as formas de pensamento de cada ser humano que fica ali. E quando elas pegam um volume muito grande, é que pode se materializar em qualquer canto do planeta. Isso é estudo. Então, é sobre essas coisas, né? Aqui tem uma frase de Fernando Pessoa que ele diz: pois o que é tudo, senão o que pensamos de tudo? Ó, vê a frase. Pois o que é tudo, senão o que pensamos de tudo? Ou seja, tudo que foi criado, foi criado pelas nossas mentes, né? Tanto as coisas materiais, daquilo que a gente quer, daquilo desse processo aqui, eu estou conversando online porque alguém criou, teve a ideia de começar a pensar sobre esses processos de comunicação, né? De longas distâncias, da ideia de a gente poder, que a gente isso foi evoluindo, né? Então, o processo de criação de mundos possíveis, ele é em plena evolução, ele está sempre em evolução. E se a gente tem uma possibilidade que é um processo de possibilidades, de mundos possíveis, por que não criar o mundo que a Alice chama o mundo que eu quero, a partir da minha primeira mudança em mim, da minha forma de pensar e de agir. Então, e até que no livro do Marshall Rosenberg, também aqui é o livro que está do meu ladinho sempre, a gente vê o Neto de Gandhi falando, a mudança começa primeiro em mim. Eu não tenho como mudar o mundo se eu também não mudar. Isso significa que é uma questão assim energética mesmo, porque o meu campo ele reverbera no mínimo 3 metros. Então eu já mudo os meus vizinhos, eu já mudo as pessoas da minha casa, né? Então, eu mudo como? Eu começo a mudar, a minha mudança vai reverberando em quem está próximo. E essa mudança, ela vem primeiro pela consciência de dizer: eu posso, eu quero, eu vou mudar.
eu quero ultrapassar portas, eu quero conhecer novas possibilidades, né? A, existe o Barra de Axis que fala, o universo que mais é possível, como pode melhorar, né? Quais são as possibilidades que eu ainda não tive acesso porque eu não compreendia que elas existiam, mas que elas existem. Que possibilidades podem me levar a novas descobertas de coisas muito boas que podem modificar minha vida e de outras pessoas, né? Então, assim, as perguntas também para o universo, para esse campo, são muito importantes. É isso. É sobre isso, é sobre mudanças de comportamento, de mentalidade, é sobre mudanças, principalmente de mentalidade. E eu estou aqui com a Lu, não sei se a Lu quer fazer um comentário, que meus cachorros agora ó, já começou a agitar aqui o campo. Lu, você quer falar alguma coisa, Lu? Nossa, Sandra, a Alice faz a gente voar, né? Eu comecei a assistir um pouquinho ela ontem e são tantas reflexões e você falando ali, aquela primeira imagem do túnel. Quantas vezes a gente se vê dentro de um buraco sem saída? O que que vai ter lá na frente? E o medo vai travando, as incertezas vai travando e a gente não atravessa a porta, né? Ou se acha pequena demais, ou eu acho que a gente se vê muito pequeno demais, né? E temos que aprender a dominar a mente que mente. Foi muito bom, Sandra. Eu gostei muito. É Foi bem isso, né? A gente já começa a aprender que a mente mente, que a gente precisa começar a ver as coisas diferentes. Gente, quando a gente começa a ver as coisas diferentes, a gente até a Bíblia, que é outra coisa que fica aqui do meu ladinho também. Ó, a gente tem que estar com as coisas, assim, as possibilidades, o universo me dê mais possibilidades para que eu possa criar mais, possa trazer mais conteúdos, né? Então, até a própria Bíblia, a gente já começa a enxergar diferente quando a gente começa a abrir a porta, ampliar as possibilidades de visão de mundo, né? Porque para que a gente não fique na caverna de Platão, fechado só com uma visão de mundo, porque a gente tem que ter essa capacidade de dizer, sim, eu quero mais, eu quero conhecer mais. A grande coisa do livro, da história de Alice, que é livro e filme, é isso, ela dizer, é, eu não quero só isso, eu quero mais, eu quero ter acesso a mais informações, porque essas informações vão me fazer engrandecer, porque eu tenho um objetivo maior, eu acredito que exista algo maior do que isso que eu estou vivendo, é o que ela se coloca. Né? Então, é sobre isso, né? E isso tem a ver, e a gente precisa aprender a fazer escolhas, começar a nos engrandecer para poder conseguir fazer essas mudanças na gente. E as escolhas têm a ver com isso, com o que é que eu estou me nutrindo, o que é que eu ando assistindo, o que é que eu estou sentada numa mesa conversando, sobre o quê? São coisas que me engrandecem, que vão me levar para frente, ou são banalidades e simplesmente pessoas falando sobre as coisas chatas que acontecem na vida dela. Aí é quando a Alice diz, não, eu não quero isso para mim. Né? A Alice coloca, não é isso, eu não quero um livro só com conteúdo. Eu sei que tem mais, tem que existir mais do que isso. Né? E aí é a mesma coisa, porque muitas pessoas elas ficam naquela rodinha, né? Ela semana trabalhando, reclamando desde a segunda até chegar a sexta. Aí a rodinha opa, sextou. E aí quando chega o sextou, é a possibilidade de vamos sair para esquecer a, a semana que foi chata, porque a semana que foi chata, ela vai voltar de novo. E aí você engrandeceu sua vida como?
Você não foi em busca de novas possibilidades, né? Porque você manteve um padrão que não te leva a canto nenhum, que não abre portas. E aí, quais são as mudanças? Não vai essa semana para o barzinho que está acostumado aí, porque vai fazer alguma outra coisa. Vai fazer uma coisa que você nunca fez. E aí, eu estou falando para o mundo aí, o Virma. Vai para o museu, né? E vivencia algo novo. Eu lembro que quando eu dava aula, eu peguei a turma, uma turma minha, eu tenho até essas imagens até hoje, e estava tendo uma exposição, que era uma exposição de arte contemporânea, onde as pessoas interagiam com aquela arte. Hoje isso está bem mais comum, né? Antigamente era mais difícil. E eu peguei a turma todinha de publicidade, que eu dava, e levei para interagir com aquelas elásticos, eram elásticos. E quando a gente estava caminhando para chegar nesse espaço, que era uma galeria, não era nem um museu, uma galeria de arte, muitos alunos, já na faixa de 20 e poucos anos, naquela época, diziam: eu nunca tinha entrado numa galeria de arte. Então, veja, que universo a pessoa tinha. Nunca tinha entrado numa galeria de arte, não sabia nem o que tinha ali dentro. Então, assim, e aí expandiu a mente, né? Quando você vai em algum canto que você nunca foi, a mente já expande. É como nas viagens, né? Quando a pessoa sai do canto e chega num outro lugar bem maravilhoso, a mente faz assim. Então é isso, é sobre experienciar, é sobre, que a gente fala de, uma palavrinha aqui, apreciar tudo aquilo que é essa experiência de vida. A gente está aqui para apreciar. E a gente aprecia quando a gente faz escolhas, né? E escolhas que nos tirem de campos densos para campos mais leves. Olha uma coisa completamente diferente. Experienciar, tipo, ir para um piquenique, pegar as comidas, botar ali no chão. É uma experiência diferente, né? E não aquela experiência que algumas pessoas fazem. Tá fazendo sol, vamos para praia, para praia, para praia. E faz o quê? Senta ali, toma bebê, né? E não aprecia nem o mar, né? Não aprecia a natureza. Então, isso são comunicações bloqueadoras, como o Marshall Rosenberg fala. Isso nos tira do que o Amit Goswami fala, que tira de contemplar o universo autoconsciente, da gente ter consciência. Essa é a verdadeira consciência, né? Do que estamos fazendo aqui, das possibilidades do que podemos fazer, da possibilidade de quem somos de fato, da grandiosidade do que somos, né? E das curas possíveis, porque se a gente entende quem somos, a gente também se capacita a se autocurar. Então, é muita coisa numa segunda só. É isso. E para fechar, hoje eu tinha tirado uma carta, quis trazer a carta também, a carta sagrada, que é chamada a carta 35, que é o Chale. Essa carta se refere a esse acolhimento, né? A colocar o Chale na gente, como uma autoproteção, né? Para a gente se, naquela hora que a gente se sentir meio solto no mundo, a gente saber que a gente existe, que a gente pode se acolher, se abraçar na gente mesma, né? Então, de puxar o Chale e colocar, eu me acolho e eu continuo a minha trajetória. É isso, Lu, gratidão pela presença. Sempre está aqui parceira não é nem aprendiz, ela já está. E daqui a pouco a gente vai fazer junto, viu? Fechar o ano fazendo a live eu e você puxando aí o conteúdo. Mas é isso, gente, gratidão. Quem tiver a possibilidade de assistir ele completo, assista. Quem não tiver a possibilidade, está tudo certo. Um dia esse vídeo chega até quem necessita desse vídeo, que o universo tem essa capacidade, né? Jogando aqui as energias que nos levam para frente e cria essa dinâmica e essa força poderosa
universal. E é isso. E se você está aqui no nosso canal, curte o canal, se inscreve, porque quando você se inscreve, você nos ajuda, né, como Escola de Conhecimento, a ampliar mais os nossos espaços, no sentido da gente poder chegar ao número ideal para começar a fazer as lives ao vivo, né? E aí a gente vai crescer e crescer junto, cada um que está aqui com a gente, e com novas pessoas que precisam desse conhecimento. E enquanto a gente não está podendo fazer as lives, passa esse conteúdo para quem precisa. De repente pode ser um interessante. E se achar grande, vai assistindo pedacinhos, porque eu falo muito. Gratidão e muita luz para cada pessoa que passar por esse conteúdo, muita luz para a Lu, né, que a gente se engrandeça a cada dia, que a gente construa novas realidades, novas possibilidades de vida e nos engrandeça, né? E a gente possa criar um mundo novo e ser mais feliz. A gente veio para cá para ser feliz. Gratidão, gratidão, gratidão.